Boa noite, gente. Que Papai do Céu continue sendo a sua religião e o firmamento da sua vida. Para quem está chegando agora no canal e não me conhece ainda, eu sou Isabel Oliveira, eu sou terapeuta holística e eu queria falar para vocês sobre a simbologia dos sonhos, o significado de você sonhar com uma determinada coisa, o que tem a ver o sonho com a realidade. Enquanto você está repousando, enquanto você está dormindo, na maioria das vezes você sonha com algo e muitas pessoas se questionam e me perguntam também por que que eu sonho tanto com isso. E tem sonhos que são até repetitivos. Sonha uma, duas, três vezes. Por quê? Porque é importante aquele recado espiritual chegar até você no plano terreno. De alguma maneira, a espiritualidade quer te passar alguma mensagem, algum alerta, algum problema envolvendo você. Por isso, da insistência de você sonhar até mais de uma vez com aquela determinada coisa, tá? Vou falar para vocês sobre um sonho que eu tive. E me foi revelado, agora há pouco tempo, eu tive aí a clareza de saber o porquê que eu sonhei aquele determinado sonho naquela ocasião, já há algum tempo atrás. Eu sonhei que eu estava caminhando às margens de um rio estreito. Tinha muita pedra à margem desse rio e muita areia também. Então tinha os dois, areia e pedra. Muitas flores, vegetação, típico das margens de um rio mesmo e de uma natureza. Eu estava com um cesto nas mãos e eu estava apanhando flores do cerrado, típica daquelas que a gente não consegue cultivar em jardim. Se a gente plantar, morre. Aquelas que nascem, é o nativo da própria natureza. Lá são lindas e maravilhosas. Se a gente traz para casa, morre tudo. E eu estava com um cesto de bambu, artesanal, muito bonito, muito bem trabalhado. E eu estava com esse cesto à margem desse rio, apanhando flores. Eu pisava na areia e eu subia em cima daquelas pedras com muito cuidado para mim não escorregar. E eu passava de um lado para o outro desse rio, né? Porque eu queria colher as flores mais bonitas que eu via pela minha frente. E de repente eu avistei um rapaz moreno, cabelo meio comprido. Ele usava umas vestes, uns trajes de uma pessoa que não era um soldado, como eu posso dizer, alguém que estava lutando, um lutador, alguma coisa assim, um guerreiro. E ele tinha algumas coisas nas costas. Eu não soube identificar muito bem o que era, mas eu vi que tinha alguma coisa nas costas dele. Ele carregava alguma coisa nas costas. E esse moço olhou para mim e ele veio em minha direção, ao meu encontro. E ele queria me dizer alguma coisa. Só que nesse momento apareceu, acho que foi duas moças, sim, foi duas moças. Elas eram no sonho minhas amigas e elas me tiraram dali e me levaram embora. E eu me recordo que eu cheguei numa casa muito simples
era no meio do mato também, né? E eu estava usando um vestido longo e eu tinha na cabeça amarrado um lenço e eu fiquei triste porque eu não tinha colhido ainda todas as flores que eu queria, mas elas achavam que era importante eu voltar. E assim eu acordei. Esse sonho se repetiu mais 2 vezes e eu não entendi o significado desse sonho, mas já por ser uma pessoa conhecedora aí da espiritualidade e a maneira que eles têm de se comunicar com a gente, eu comecei a investigar do que se tratava aquela insistência daquele sonho, porque não sonhei uma vez e parou, foi mais do que uma vez, né? E devido à insistência, eu comecei então a vasculhar o significado daquele sonho. Agora, recentemente, eu descobri que aquele rapaz do Rio que tentava me falar alguma coisa, ele era um caboclo. E o que ele carregava nas costas eram flechas. E eu, então, descobri que é o caboclo 7 flechas. Ele queria falar comigo. Ele queria me alertar sobre algumas pessoas aqui do plano terreno que estavam me sabotando, estavam fazendo fofocas, intrigas, que na minha frente era aquele sorriso largo, né? Mas pelas minhas costas a conversa era outra, a situação era outra e ele estava tentando me alertar. E então, agora, como eu consegui aí decifrar esse sonho, e a proximidade que eu tive com ele, né? Foram aí saindo os obstáculos, eu descobri muita coisa, entendi, porque muita coisa não estava chegando até mim, porque muita coisa estava sendo desviada do meu caminho, porque eu estava encontrando tanta dificuldade. Então, eu comecei a entender por que da insistência daquele sonho. Ele tentando falar comigo e pessoas desviando ele de me alertar. Pessoas que tinham a intenção de me prejudicar. Então, do lado espiritual, tinha ele, esse caboclo, os 7 flechas, tentando abrir os meus olhos sobre os perigos que estavam me cercando. E aqui no plano espiritual, no plano material, perdão, aqui no plano material, as pessoas encarnadas e assim como eu, me sabotando, me prejudicando. Vocês viram como que a espiritualidade, ela trabalha, como eles agem a nosso favor? Então, se você aí tem um sonho, seja ele qual for, e ele vai se repetindo, e ele vai se repetindo, e ele vai se repetindo. Eu já tive relatos aqui de pessoas que vieram fazer terapia comigo e falaram sobre os sonhos, que tem vários sonhos repetidos. Por quê? Porque a pessoa que está do lado espiritual, ela está tentando passar um recado para você. E ela já tentou uma, ela já tentou 2, ela já tentou 3, ela já tentou várias vezes passar o recado que ela tem que te passar.
Só que ou é você que está ignorando, ou tem algum atrapalho, talvez até da própria espiritualidade também, de outras pessoas também do plano espiritual, ou talvez aqui do plano terreno, pessoas aqui do plano terreno, que assim como estavam sabotando a minha pessoa, podem estar sabotando você também. Então, não ignore os sonhos, porque eles são significativos, eles são importantes. E ainda que também não sejam sonhos repetitivos, pode ter a certeza. Um ente querido teu que já está do lado de lá, ou talvez uma entidade, talvez alguém queira passar para você alguma mensagem, tá? Ou boa ou ruim, ou talvez um alerta de alguma situação de perigo, talvez alguma doença, talvez alguma traição, talvez alguma injustiça, talvez alguma maldade, tá? Então, não ignore aí os seus sonhos, investiga, procura descobrir o porquê. Pergunta para uma pessoa aí que já trabalha com o lado espiritual, para que ela possa te orientar. Olha, eu sonhei com tal coisa, o que significa isso? Facilita a sua vida. E se você descobre antes, com antecedência, sonhou, descobriu o significado, isso pode livrar você de várias situações ruins, embaraçosas, que pode aí levar você a uma situação decadente, né? Porque a gente passa por situações de atrapalho que nos leva à decadência. Ao invés de você começar a caminhar para frente, ao invés de você prosperar, você começa a andar para trás. Ou então você fica estagnado, parado no lugar. E isso não é bom, não é viável para ninguém, tá? Papai do céu, ele tem os meios dele de comunicação, de falar com a gente, de nos alertar sobre os perigos, as pessoas do nosso convívio, tá? Quem está perto da gente, quem realmente está com você, quem é contra você, tá? Então, é muito importante você reparar todos os detalhes que surgem nos seus sonhos. Isso é de suma importância para a sua vida. Eles não estão falando bobagem, não estão assustando você, até mesmo quando você tem um pesadelo, tá? Ah, mas eu tive pesadelo, esse pesadelo não conta. Então tá. O pesadelo, deixa eu te falar, o pesadelo, assim como os sonhos bons ou os sonhos de alertas, o pesadelo também é um alerta, tá? O pesadelo também é uma maneira que eles têm de se comunicar com você, de que alguma coisa está atrapalhando aí o seu progresso, alguma coisa está aí, ó, no meio do teu caminho como uma barreira, como um obstáculo, impedindo você de ir para frente, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostou, compartilha, dá um like, um joinha aí, para que possa ajudar o meu canal a expandir um pouquinho e mais pessoas aí poder assistir também esse conteúdo. Um beijo, um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.